Vamos abrir nossas Bíblias, fazer duas leituras no Salmo. O primeiro Salmo é o Salmo 25. Salmo 25, verso 15. Os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois Ele me tirará os pés do laço. Salmo 119. Salmo 119, versículo 18. Abre os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Vamos ficar de pé? Vamos orar ao nosso Deus. Maravilhoso Senhor, obrigado Senhor pelo dia que o Senhor nos concede da sua graça e também Senhor Deus por desfrutarmos mesmo Senhor desse momento, de mais essa oportunidade que temos, oportunidade Senhor de ouvir, de ver, de colocar, Senhor, a sua palavra em nosso coração, para que todo o nosso ser, Senhor, seja transbordante da sua graça, da sua beleza. Então, Pai, eu peço que através do Espírito Santo, fale ao nosso coração, à nossa vida, o mais íntimo, Senhor, do nosso ser, transforma-nos, Senhor. Nos transforma, Pai, em uma fonte e não num ventre, Senhor. Nos transforma, Senhor Deus, de glória em glória, dia após dia, Senhor. Fala ao nosso coração e à nossa vida. Muda, Senhor Deus. Transforma o nosso entendimento. As nossas maneiras erradas, Pai, de pensar, de agir, de ver, de falar, Senhor. Tenha misericórdia de nós, Senhor Deus. Tenha misericórdia de nós. Clamo pelos doentes, os enfermos. Peço, Senhor, por aqueles também que não se fazem presentes. É uma pena, Senhor, que eles não estão aqui. Mas eu peço, querido Deus, que o Senhor os ajude, para que eles sejam mesmo, Senhor, de uma maneira libertas, ó Pai, pela Tua palavra, para que sejam quebrados todos os grilhões, tudo aquilo que os prende, os amarra, os impede, os embaraços dessa vida, que eles não conseguem estar na Tua casa, Senhor. Pai das misericórdias, ajuda, Senhor Deus, estes que fazem parte de nós, e que estão fracos, Senhor, tão fracos, tão fragilizados, mas que ainda não compreenderam, Pai, que eles dependem totalmente do Senhor. Então eu peço que o Senhor nos ajude, com a sua palavra, com o perdão dos pecados que oramos, sempre agradecidos. Amém, Pai Celestial. Podeis sentar. Os salmos que nós lemos, tanto o versículo do Salmo 25, como o versículo do Salmo 119, tem lá, meus irmãos, uma necessidade, algo assim que precisa realmente ser transformado na nossa vida. Algo que é necessário acontecer conosco, com nós,
O primeiro nós lemos que ele continuamente, ele eleva os olhos ao Senhor. Ou seja, ele tem os seus olhos fitos, firmados, fixados, prontos, retos, naquele que diz a Bíblia ser o autor e consumador da fé, daquele que é o norte, daquele que é o farol, é o eterno fanal, daquela luz que brilha na escuridão. Senhor, que os meus olhos estejam fitos naquele que é a luz do mundo, naquele que é a expressão do seu ser, da sua natureza. O outro salmo, ele diz assim, olha Senhor, abre os meus olhos, desvenda os meus olhos que ainda estão turvos. Eu ainda estou vivendo como o homem que via árvores. Eu ainda estou vivendo como aquele que não tem uma visão nítida, clara, perfeita das coisas do reino de Deus na minha vida. Eu continuo deixando Satanás me cegar, turvar o meu entendimento. O príncipe desse século, ele ainda consegue, mesmo ao derredor, turvar as minhas vistas, para que então eu não veja claramente o autor, o consumador, aquele que é o marco, aquele que é o ponto de referência, aquele que é não uma cidade, mas aquele que é o universo de luz. Aquele que diz o livro de Apocalipse, que está sentado num lugar de luz inacessível a qualquer ser. Então abre os meus olhos, Senhor. Desvenda o meu olhar. Nós estamos vivendo como Saulo de Tarso, a caminho de Damasco. Quando está lá prostrado em terra, e a Bíblia diz que ele foi atacado de uma cegueira, como escamas que tamparam seus olhos, e ele não conseguiu ver mais nada. Abre os meus olhos, Senhor, para que eu possa ver, para que eu possa contemplar sua beleza, para que eu possa desfrutar da sua palavra, para que eu possa, Senhor, enxergar o seu reino. Nós estamos vivendo, meus irmãos, como Nicodemos, sentados na frente do reino de Deus. E aí o reino de Deus está falando para ele assim, querido, se você não nascer de novo, você não pode ver. Se você não nascer de novo, você não pode entrar. O que tem turvado as nossas vistas, meus irmãos? O que tem impedido que nós não venhamos a contemplar com os nossos olhos a beleza de Cristo? E qual é a beleza de Deus, irmão? A beleza de Deus é que Deus criou todas as coisas para que então pudesse criar a sua imagem e semelhança. Criou o sistema, o ecossistema, tudo. Senhor, me ajuda a contemplar sua beleza, Pai. Porque senão os meus olhos, eles estão cegos, turvados. Salmo 29. Me ajuda, Senhor. Desvenda os meus olhos. Que os meus olhos estejam fitos, fixos, plenos para Ti, Senhor. Para a Tua imagem, para a Tua obra, para a Tua pessoa, para a Tua natureza, para o Teu ser.
Salmo 29, versículo 2. Tributai ao Senhor a glória devida e ao seu nome. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Tem beleza na santidade de Deus. Tem beleza no amor, na beleza da graça, na beleza do perdão, na beleza da longanimidade, da benignidade, da misericórdia, da mansidão, do ser pacífico, daquele que não busca os seus próprios interesses, daquele que não tem um comércio dentro do seu coração, e precisa de pessoas somente para satisfazer as suas vontades. Esse não é o nosso Deus. O Deus ao qual nós contemplamos na pessoa de Jesus Cristo não tem comércio dentro dele. Ou seja, meus irmãos, Deus, ele não olha para nós a fim de um benefício. Deus, ele olha para nós com a beleza da sua santidade, do seu amor, da sua graça, da sua misericórdia, da sua mansidão, da sua longanimidade, da sua benignidade, de todo o seu ser, de toda a sua natureza, mas nós não estamos conseguindo contemplar a beleza de Cristo. E como é que a gente vai saber disso? A gente vai saber disso é só olhar para a nossa vida. Basta você olhar para a sua vida, você não precisa olhar nem para a direita, nem para a esquerda, você só precisa olhar para você mesmo. Então isso não está sendo contemplado em nós. Por isso que não estamos enxergando a beleza. Porque o que está sendo contemplado em nós, irmãos, são olhos turvados. São corações perversos e malignos. Mentes a qual o pensamento não é o reino de Deus, mas é uma satisfação pessoal. Quando os nossos olhos, eles não estão fixos, firmados no autor, quando o autor do livro de Hebreus, no capítulo 12, versículo 1 e 2, ele diz, e firmemente, olhando para o autor, porque quando eu deixo de olhar para o autor e consumador da fé, eu vou olhar para outra coisa. E aí eu posso me tornar, meus irmãos, um ser pior do que para aquilo que eu estou olhando. Olhando firmemente. E por que que o salmista ele clama? Senhor, abre os meus olhos. Senhor, eu elevo os meus olhos e eu fico olhando para o Senhor. Porque o Senhor, Pai, o Senhor é o meu ponto de referência. O Senhor é a luz que ilumina o meu entendimento. É só através do Senhor que eu vou poder olhar para a direita e para a esquerda e não sentir raiva de ninguém. É só olhando para o Senhor, Pai, que eu vou conseguir olhar para o meu irmão e para o meu próximo e não guardar dele um rancor e uma amargura. Por isso que ele está clamando. Abre os meus olhos, Senhor. Por isso que o salmista está dizendo, Senhor, eu fico olhando para o Senhor. A beleza da sua santidade, da sua misericórdia, do seu amor,
A Bíblia Sagrada, ela diz que Deus, Ele não nos trata segundo as nossas obras. Mas nós tratamos as pessoas segundo as obras deles. A maioria das vezes, irmão, nós ficamos tristes, não é porque o outro fez errado. Nós ficamos tristes por causa do meu certo. Então o meu certo não foi correspondido. Eu me entristeci. Estão entendendo, irmão? Por isso que quando eu deixo de olhar para o autor e consumador da minha fé e observar a beleza que ele tem, o que realmente ele veio fazer e o que ele é, eu posso me tornar o ser mais terrível desse mundo. E por que nós temos que fazer isso, irmãos? Nós. Aqui não é eu ou você, é nós. Abra sua Bíblia, por favor, no Salmo 136. Porque então, irmãos, nós vamos ter que fazer isso. E isso é necessário. Salmo 136, versículo 1. Rendei graças ao Senhor. Por quê, irmãos? Porque Ele é o quê, irmãos? E por que nós temos que olhar então para o nosso Deus, irmão? Como um ponto de referência da nossa vida. Como aquele que é a beleza de Cristo. Como aquele que nos inspira a ser como Ele é. Como aquele que nós clamamos por abrir os nossos olhos. Por aquele que nós clamamos que é a luz do mundo. Que é o próprio amor, a própria graça, a própria misericórdia, a própria compaixão. Porque Deus é bom. E aí, quando a gente olha para Deus, a gente descobre todas as nossas maldades. Porque eu não preciso olhar para ninguém, eu só preciso olhar para mim. Por isso que nós deveríamos ficar atentos com os nossos olhos em Deus. Porque então, meus irmãos, nós descobriríamos todas as nossas maldades. Abre meus olhos, Senhor. Me ajuda a ficar olhando para o Senhor. Me ajuda, Pai. Porque senão eu vou retribuir cada um segundo a sua obra. 2 Coríntios capítulo 4. O apóstolo Paulo, quando foi falar sobre aquilo que é o trabalho do príncipe deste século, então ele diz lá em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Nos quais o Deus, em letra minúscula, deste século, cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como os vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz.
Ele mesmo resplandeceu em nossos corações para para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. É isso que o salmista está dizendo. Quando Paulo está falando, meus irmãos, que o diabo, a máscara, a venda dos seus olhos caiu, ele passou a ver a face de Cristo, como Cristo é. Cristo é abnegado. Cristo tem uma entrega de vida. Cristo, ele não veio salvar a si mesmo. Quando Cristo está na cruz e os homens estão manietando a cabeça e dizendo assim, salvou a muitos, salva a você mesmo agora. Mas o Cristo, ele não veio se salvar. O problema da maioria dos crentes é que eles estão tentando se salvar. Eu tenho que salvar minha vida do fulano, do Bertrano, do ciclano. Eles estão tentando se salvar. Então Paulo ele diz assim, olha, quando os meus olhos, quando eu vi, quando eu contemplei a face de Cristo, o amor de Deus foi derramado no meu coração. E aí então ele continua vivendo como o Cristo. Uma vida entregue. Uma vida por um amor de um reino. Uma vida por um amor a um Salvador. E agora uma vida em amor para com as almas. Quando os nossos olhos continuam turvados e não olhando para Cristo, quando eu olhar do lado, eu vou ver o que, irmão? Quando eu olhar para nós, eu vou ver o que, irmão? E aí você, sem olhar para Cristo, você faz um rótulo das pessoas. Fulano é isso, Bertrano é aquilo, o ciclano é aquilo outro. E aí você já rotulou todo mundo. É assim que a gente faz. Então você já tem uma ideia de quem é aquele. Você já concluiu como é que é a vida daquele outro. Você já concluiu como é que é a vida do outro aqui. E aí sabe como é que a gente vai tratar as pessoas, irmão? Mateus capítulo 5. Evangelho de Mateus capítulo 5. Verso 38. Ouviste o que foi dito? Como é que a gente vai tratar, irmão? Olho por olho, dente por dente, irmão. É assim que a gente vai tratar. Se você me bater, eu revido. Se você falar mal de mim, eu falo mal de você.
E se você forçar a mão um pouquinho, eu falo tudo que eu pensei da sua vida. Está vendo a concepção que a gente já criou, irmão? Estão entendendo, meus irmãos? A concepção que a gente já criou. Olha só, irmão. Aí, nós estamos vendo a beleza de Cristo, irmão. Não, irmão. Quando a Eva foi cegada por Satanás, o Satanás transformou o fruto. Em vez do fruto ser uma inspiração para Eva, ele transformou o fruto no quê? Num desejo, irmão. Em algo que me favorecesse. Ou seja, ele transformou o fruto em um comércio. Algo que eu poderia tirar alguma coisa de vantagem. Então é o seguinte. Nós sempre estamos no módulo defensivo. O que é o módulo defensivo, irmão? Não vem que eu sou o porco espinho. Se você chegar perto, te espeto. Então, qual que é a nossa concepção, irmão, de nós? É só uma coisa de comércio, de desejo, de algo que possa me beneficiar. Ou de algo que possa comungar comigo, com nós, de uma comunhão com Deus. A única coisa que a Eva ganhou com o comércio foi a morte. Por isso que o salmista está clamando. Senhor, eu quero ficar olhando para o Senhor a todo tempo. Então, em toda e qualquer situação ou necessidade da minha vida, eu quero ficar olhando para o Senhor. Porque é o Senhor que vai me inspirar a não criar uma concepção errada de nós. É o Senhor que vai me inspirar na beleza da sua santidade, na beleza do seu amor, na beleza da sua graça, na beleza da sua compaixão, na beleza do seu perdão, na beleza da sua longanimidade, na beleza da sua benignidade, na beleza da sua misericórdia. Porque senão, Senhor, eu vou me tornar pior do que o que está ao derredor. E por que os homens não enxergaram a beleza de Cristo, irmão? Porque eles estavam contemplando a si mesmos. Seus desejos, suas vontades, o que eu acho, o que eu penso, o que eu quero. A beleza de Cristo não está em nenhuma dessas coisas. Sabe no que a beleza de Cristo está, irmão?
no que o outro quer. No que o irmão precisa. Essa é a beleza de Cristo. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7. Por isso, o salmista está dizendo: Senhor, desvenda os meus olhos. Marcos capítulo 7, versículo 31 e 32. De novo se retirou das terras de Tiro e foi por Sidom até o mar da Galileia, através do território de Decápolis. Então lhe trouxeram um surdo e gago. Eles suplicaram que impusessem a mão sobre ele. Jesus já tinha passado nessa terra, irmão. Jesus já passou pela terra de Decápolis. E aí nós vamos trazer a memória quando Jesus passou lá. Quando Jesus então enfrenta com os discípulos uma tempestade no mar da Galileia e chega na terra de Gadara. E quando ele chega em Gadara, logo ele é recebido dos sepulcros, um endemoniado com uma legião. Essa é a terra. E quando Jesus expulsa a legião de demônios, e os homens, eles dão mais valor nos porcos do que na alma, capítulo 5 do Evangelho de Marcos, versículo 17. Vamos lá? Marcos 5, 17. Entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Eles chegaram na luz, na vida, no amor, na longanimidade, na benignidade, na graça, e apesar de estarem vendo, enxergando, um homem que morava no sepulcro, sentado, vestido, em plena sã consciência, ainda assim, eles clamaram para Jesus: sai da nossa terra. Nós não queremos o Senhor aqui. Quando eu não vejo a beleza de Cristo, é porque eu não consegui enxergar a beleza na cura e na salvação do endemoniado. Quando eu olho para o meu irmão e para a minha irmã, e eu não consigo ver a beleza de Cristo, é porque ainda tem um problema comigo. Porque eu deveria olhar para ele e para ela e ver como que Deus é gracioso. Como que Deus é misericordioso. Como que Deus nos salvou desse mundo perdido. Porque era para nós, irmão, tá lá fora, nas festas, nos bailes, nas bebedeiras, e vai lá e corre embora, e até já, talvez já até morto. Mas quando eu não consigo olhar para o endemoniado e ver assim, quanta graça Deus tem, quanto amor Deus tem em salvar uma pessoa dessa que estava condenada, é porque eu não consigo enxergar a beleza de Cristo. Quanta misericórdia há em Deus em nos salvar. Você já parou para pensar nisso, irmão?
que quando você olhar para o seu irmão, para a sua irmã, você pensar bem, você fala assim, poxa vida, né? Como Deus é misericordioso. Como é maravilhoso. Como Deus é grandioso. Em pegar uma alma dessa e salvar. Vai embora daqui. Versículo 17. 18. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas ordenou-lhe, vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo que o Senhor te fez. Como teve o quê, meus irmãos? Fala para mim, irmão, o que Deus tem de nós? Compaixão! Mas a gente não tem compaixão de ninguém, irmão. Então, por isso que o salmista está dizendo assim, Senhor, eu quero ficar olhando para o Senhor. Porque aí quando eu olhar para o meu irmão, para a minha irmã, eu vou ter, Pai, a mesma natureza sua. Eu vou ter compaixão, misericórdia, amor, graça, perdão. Porque eu não quero ser como esses homens, Senhor, que não conseguiram ver a beleza de Cristo. Sai daqui, pode ir embora daqui, a gente não quer o Senhor aqui. Versículo 20. Então ele foi e começou a proclamar, em que lugar, irmão? Decápolis. Capítulo 7 do Evangelho de Marcos. Jesus, novamente, tornou aquele... Você já pensou se Deus fosse rancoroso, irmão? Se Deus guardasse raiz de amargura, você já pensou, irmão? Para pensar se Deus guardasse raiz de amargura das nossas iniquidades que a gente comete contra Ele. Seria um festival de Sodoma e Gomorra, irmão. Só ia ver fogo e enxofre descendo. Acabou. Aí Deus, para a sua compaixão, a sua natureza, por isso que o salmista está lá falando para ele assim, Senhor, eu quero ficar olhando para o Senhor, porque aí eu vou me tornar como o Senhor é. E não como os homens são. Voltou Jesus àquele lugar. Versículo 31. Os territórios de Decápolis. E aí no versículo 32, irmãos, tem uma mudança aí. Qual mudança que tem no versículo 32, irmão? Por favor, vamos ler a Bíblia, para a gente então entender. Então lhe trouxeram um surdo e gago, e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre. Então aqueles que um dia mandaram Jesus embora, hoje estão suplicando que Jesus fique. Quem mostrou para eles, irmão, a natureza do reino dos céus? Quem ficou nas cidades de Decápolis pregando tudo aquilo que Deus tinha feito na vida dele? Ele transmitiu para aquelas almas a beleza de Cristo. Fica, Senhor. E aí, quando nós lemos no Salmo 136, rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom.
Quando você lê Atos dos Apóstolos, capítulo 10, quando Pedro está falando de Jesus, ele diz assim, que Jesus, o Nazareno, andou por todos os territórios, fazendo o quê, irmão? Qual que é a palavrinha que tem lá? O bem. O bem, irmão. Quando Jesus chegou num lugar onde ele tinha sido enxotado, como é que ele tratou a pessoa, irmão? É a beleza de Cristo, irmão. Ele não tratou a pessoa assim. Lembro de você, hein? Você era um que estava lá, no meio do povo, mandando eu embora. Eu lembro do seu, eu lembro de você também. Ó, você me paga. Não, irmão. Não, irmão. Não. Jesus andou fazendo o bem. Versículo 37. De Marcos capítulo 7. Jesus fez o milagre. Mas o versículo 37 diz assim: maravilhavam-se sobremaneira, dizendo: tudo ele tem feito esplendidamente bem. Então tudo o que, irmão? Tudo é um milagre? Não, irmão. Tudo não é um milagre. O milagre só foi uma pequena amostra. Tudo, meus irmãos, é a pessoa, é a natureza, é a beleza, é a salvação, é a graça. É aquilo que Paulo disse, a face de Cristo. Tudo ele fez esplendidamente bem. Então o povo não ficou somente, por causa do milagre. Não. É porque quando eles assentaram com Jesus, eles ouviram Jesus. Quando eles assentaram com o Cristo, eles ouviram a sua palavra. E ele fez tudo esplendidamente bem. Não somente faz ouvir os surdos, como falar também os mudos. Jesus, ele demonstra sua beleza pela sua natureza. Por isso que o salmista diz: Senhor, eu quero ficar olhando para o Senhor. Porque agora, cheio do Senhor, a única coisa que eu posso expressar é a sua imagem e semelhança. Do contrário, irmãos, nossa vida vai ser regida assim: olho por olho, dente por dente. E isso não provém de Deus. Não é assim. Salmo 119, para terminarmos. E quanto mais, irmãos, você passa a conhecer o Cristo, mais você o ama. Por quê? Porque cada vez mais você vai conhecendo o Cristo. E conhecendo o que de Cristo? A sua natureza.
Você não pode amar quem você não conhece. E você só pode amar mais quem você passa a conhecer e prosseguir em conhecer. Por isso que nós vamos amar mais a cada dia a Cristo, quando o conhecermos e prosseguir em conhecê-lo. E aí você vai ver a beleza que é Cristo. Salmo 119, versículo 18. Abre os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Me ajuda, Senhor, a ver. Me ajuda, Senhor, a ser como o povo de Decápolis, que passou a ver não somente o poder de Deus, mas a sua natureza. Me ajuda, Senhor, para que eu possa enxergar a beleza de Cristo, olhar para o meu irmão, para a minha irmã, e agradecer a Deus pela vida deles. Obrigado, Senhor, porque um dia o Senhor nos salvou. Algum dia da sua vida você já parou para pensar sobre a sua vida sem Cristo? Sem a palavra da verdade de Cristo? É bem provável, irmãos, que nem aqui eu já estaria mais. Por isso que Deus, Ele é maravilhoso.